Olá, gente. Eu sou a Rose e eu tô aqui para fazer um resumão sobre o sistema endócrino. Começando aqui pelo hipotálamo, que é uma glândula que ela fica numa região do nosso cérebro. Se nós imaginarmos uma pessoa de perfil, como a gente pode ver nessa outra imagem, aqui está o hipotálamo. E abaixo do hipotálamo nós temos uma glândula chamada de hipófise. Mais ampliado aqui do lado, a hipófise ela é dividida em duas. Na frente nós temos a adenohipófise, ou também chamada de hipófise anterior, e atrás dela nós temos a hipófise posterior, ou também chamada de neurohipófise. O hipotálamo ele vai produzir dois hormônios, a ocitocina e o ADH. A ocitocina ela vai ser liberada na nossa corrente sanguínea durante a contração do parto nas mulheres. Então, sempre que a mulher estiver ali na hora do parto, tendo as contrações, a ocitocina ela vai sendo liberada. E também durante a amamentação. Então, sempre que a mulher estiver amamentando, a ocitocina ela também vai ser liberada. Já o hormônio ADH, ou também chamado de vasopressina, porque ele aumenta a pressão sanguínea. O ADH ele é um hormônio secretado em caso de desidratação. Faz com que os rins conservem a água do nosso corpo. Então, sempre que a gente sair sem alguma garrafinha de água, o ADH ele vai estar agindo aí sobre os nossos rins, concentrando e reduzindo o volume da nossa urina. O hipotálamo, ele mesmo produz esses dois hormônios e ele vai mandar esses dois hormônios para a neurohipófise. Então, a única função da neurohipófise é pegar esses dois hormônios, armazenar e liberar na nossa corrente sanguínea quando for necessário. Já a adenohipófise, ela vai produzir todos esses hormônios aqui. O FSH, ou também chamado de folículo estimulante, e o LH, ou também chamado de luteinizante, esses dois hormônios produzidos pela adenohipófise, eles são também conhecidos como hormônios gonadotróficos. O FSH, ele vai agir sobre as gônadas, que são as glândulas sexuais, e vai auxiliar na produção e na formação de gametas. Já o LH, nos homens tem a função de estimular a produção de testosterona, e nas mulheres está ligado na produção do ovócito e no desenvolvimento do corpo lúteo. Já o GH, ou também chamado de somatotrófico, ele é mais importante na fase de desenvolvimento quando a gente é criança. Ele vai estimular o nosso crescimento, o crescimento dos músculos, o crescimento dos ossos, vai fazer com que as células elas consigam captar mais açúcar, captar mais gordura, absorver mais aminoácido, fazer a síntese proteica. Então, esse hormônio ele é mais utilizado, mais jogado na nossa corrente sanguínea na nossa fase de desenvolvimento, quando a gente é criança. Então, assim, se uma criança, por acaso, ela produz pouco GH, é bem provável que ela tenha nanismo. Se essa criança ela produz muito desse hormônio, é bem provável que ela tenha gigantismo. Já o hormônio PSL, ou também chamado de prolactina, ele está ligado nas mulheres. Ele é responsável pela produção de leite nas glândulas mamárias. Então, logo após o parto, esse hormônio ele começa a ser secretado pela hipófise anterior, e aí vai estimular a produção de leite. Então, enquanto houver o processo de sucção nos seios, tanto a prolactina quanto a ocitocina elas vão ser liberadas aí na corrente sanguínea para estimular o processo de amamentação. Nos homens, a prolactina ela também atua, mas não na produção do leite. Ela atua nos testículos e vai auxiliar na produção de testosterona. Já o hormônio TSH, ou também chamado de tireotrófico, ele vai estimular a produção de outro hormônio que é produzido pela tireoide. Então, assim, tanto a hipófise quanto o hipotálamo são considerados glândulas mestres,
porque como elas ficam situadas aqui na região do cérebro, né, que é nosso sistema nervoso central, elas recebem qualquer estímulo que elas recebam pelo sistema nervoso central, rapidamente elas já conseguem jogar aí na nossa corrente sanguínea. E também elas vão estimular praticamente todas as outras células, as outras glândulas que tem no nosso corpo, para a produção de vários outros hormônios além desses. Agora eu vou falar aqui sobre a glândula da tireoide. A glândula da tireoide é essa glândula que fica situada bem aqui nessa região do nosso corpo. Vendo mais ampliadamente, essa é a glândula da tireoide, ela fica bem aqui. E essa glândula ela produz 3 hormônios: a T3, a T4 e a calcitonina. A T3 e a T4, elas são muito importantes porque elas praticamente comandam as nossas células, né? Elas são responsáveis pelo controle do metabolismo basal. São esses 2 hormônios que vão dizer se as nossas células elas vão trabalhar com mais rapidez, se elas têm que fazer a síntese proteica, na hora que elas têm que fazer a síntese proteica, se elas vão queimar mais gordura ou menos gordura, se elas vão captar mais ou menos açúcar. Então, elas comandam as nossas células, são muito importantes também. Se uma pessoa ela produz muito T3 e T4, então é bem possível que ela desenvolva uma doença chamada de hipertireoidismo, que é quando a pessoa ela fica muito nervosa, ela fica acelerada, ela fica agitada e ela desenvolve um acúmulo de gordura atrás dos olhos. Então essa pessoa ela fica com os olhos saltados para frente e elas são muito magras também. Se uma pessoa ela produz pouco T3 e T4, a pessoa tem hipotireoidismo. Tanto o hipo quanto o hiper, eles podem causar um inchaço na tireoide. Aqui nessa imagem não colocaram a tireoide inchada, mas sim pode causar um inchaço. T3 e T4 ela é muito importante na fase de desenvolvimento de uma criança. Se uma criança ela produz pouco, ela não vai desenvolver. Então essa criança pode ter uma doença chamada de cretinismo. Ela tem sérios problemas de desenvolvimento físico e tem retardo mental também. Já o hormônio da calcitonina, aqui atrás, calcitonina, tem a função de levar o cálcio para os nossos ossos, né? Quando a calcitonina ela cai na nossa corrente sanguínea, ela vai aumentar a atividade de uma célula chamada de osteoblasto. Nós temos no sangue, né? A osteoblasto ela vai retirar o cálcio da nossa corrente sanguínea e colocar nos nossos ossos. Então, essa é a função da calcitonina, levar cálcio para os ossos. Já a paratireoide são glândulas que elas ficam na própria tireoide. Como vocês podem ver, são essas células aqui. E ela vai produzir um hormônio chamado de paratormônio. O paratormônio ele vai fazer o contrário da calcitonina. Ele vai liberar o cálcio que tem nos nossos ossos e vai devolver para a nossa corrente sanguínea. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a atividade de uma outra célula, que é chamada de osteoclasto, que vai fazer a degeneração dos nossos ossos e vai devolver o cálcio para os nossos ossos. Então, nessa animação, a gente pode ver aqui, ó, osteoblasto constrói, osteoclasto destrói. Nessa outra imagem também, osteoblasto, osteoclasto. O paratormônio ele também vai regular a quantidade de fósforo que tem no nosso sangue e nos nossos ossos também tem fósforo. Quando a calcitonina ela está em atividade, o paratormônio não está. Quando o paratormônio está em atividade, a calcitonina não está. Isso é chamada retroalimentação. Agora eu vou falar aqui sobre o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão que ele vai ajudar no nosso sistema digestório. Porém, o pâncreas, ele tem uma região que tem função endócrina.
Aqui está o pâncreas. Ele fica bem aqui perto do estômago e perto do fígado também. O pâncreas, na função endócrina, ele vai secretar dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina, ela vai retirar a glicose do nosso sangue e vai fazer com que essa glicose se transforme em glicogênio. Depois ele vai pegar esse glicogênio e vai colocar dentro das nossas células, principalmente no fígado. Então, esse açúcar ele é a nossa fonte de energia. Esse glicogênio vai ser a nossa fonte de energia, tá? Já o glucagon, ele vai fazer o contrário da insulina. Sempre que você tiver com baixo açúcar no seu corpo, o glucagon ele vai estimular a quebra do glicogênio nas células, né? Aí o pâncreas vai liberar o glucagon vai ser jogado na nossa corrente sanguínea e vai estimular a quebra do glicogênio e vai fazer com que esse açúcar que está reservado na nossa célula seja quebrado e jogado na nossa corrente sanguínea para que seja então a nossa fonte de energia. Agora falando aqui sobre as glândulas adrenais, ou também chamadas de suprarrenais. São essas glândulas, na verdade, elas ficam acima dos nossos rins. Então, assim, aqui estão os nossos rins e as glândulas adrenais, elas ficam localizadas acima dos nossos rins. Essas são as glândulas adrenais. Essa glândula, ela é dividida em duas partes. O córtex, que é a parte de fora dessa glândula, e a parte de dentro, que é a medula. Essas duas glândulas, elas vão secretar hormônios diferentes. Na medula, vão ser secretados dois hormônios, que é a epinefrina, ou também chamada de adrenalina, e a norepinefrina, ou também chamada de noradrenalina. Esses dois hormônios, eles são mais conhecidos como hormônios do estresse. Por quê? Porque eles vão ser jogados na nossa corrente sanguínea para nos preparar para, no caso do estresse, né? No caso de luta ou fuga. Então, eles vão aumentar os nossos batimentos cardíacos para que o nosso sangue ele possa circular mais rápido, para que possa levar mais açúcar e mais oxigênio para nos dar energia na hora do estresse. Caso você tenha que correr de alguma coisa, então o seu corpo vai estar preparado. E vai também aumentar a nossa pupila para nos dar um maior campo de visão. Já no córtex, o glicocorticoide, ele também está envolvido no controle de açúcar. O principal glicocorticoide que tem no córtex é o cortisol. O cortisol ele vai ser secretado sempre que você estiver sob estresse. Então, por isso o cortisol ele começa a quebrar o açúcar e a proteína para produzir energia. Então, sempre que você estiver sob estresse, o cortisol ele vai ser liberado para te dar energia para essa luta e fuga. Já o mineralocorticoides, ele vai secretar um hormônio chamado aldosterona. A aldosterona, ela está diretamente envolvida no controle de sódio e eliminação do potássio. Ele vai agir sobre a absorção de sais para que haja absorção de água, ao contrário do ADH, que vai agir diretamente na absorção da água. Então, a aldosterona, ela tem a mesma função do ADH, porém, elas agem de maneiras diferentes. A aldosterona ela vai agir sobre a absorção de sais e já o ADH vai agir diretamente na absorção de água. Já os androgênicos, eles vão produzir estrógeno e testosterona. Nas mulheres também testosterona, tá? Mas em pouca quantidade. Então, essa é a função do córtex, produzir esses hormônios. Nas gônadas, as gônadas elas vão produzir hormônios androgênicos. No homem, vai ser produzido a testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais do homem. Na mulher, lá no ovário, vai ser produzido pelo corpo lúteo o estrógeno, que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais femininas. E também a progesterona, que está ligado no envolvimento do ciclo ovariano e na produção e crescimento da vascularização do endométrio. Então, esse é o resumão que eu fiz sobre
é, os hormônios.